Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante, Glaucio Cordeiro com o tema A Parábola do Festim de Bodas. Será que fui convidado? Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, espero que você esteja muito bem e prontos para que nós possamos fazer algumas reflexões a respeito dessa passagem, dessa parábola de Jesus, a parábola do festim de bodas. Não é que eu venha trazer esclarecimentos, talvez o que eu quero compartilhar com você é as interrogações que fazem parte de cada um de nós. Para essa festa de bodas, de casamento, será que eu fui convidado? E aí a gente tem que examinar um pouco de perto o tempo, os valores, os símbolos e todas as coisas que nós, dentro da nossa capacidade pessoal, podemos tirar desses ensinamentos de Jesus. Quando você encontrar comigo nesse tipo de diálogo, dizendo, olha, o que Jesus quis dizer, eu vou ter muito cuidado em afirmar isso para você. Porque dentro da nossa capacidade de compreensão, Jesus, com a sua sabedoria, sua inteligência primorosa, ele deixa recados em particular para cada um de nós, com a compreensão que cada um temos no nosso tempo, nas nossas qualidades, nos nossos momentos espirituais. Então, o que eu vou, de certa forma, compartilhar com você hoje são as minhas reflexões a respeito dessa parábola. E Jesus começa a parábola de uma forma muito interessante para nós visitarmos. Ele diz assim, o reino dos céus é semelhante a... Aí já começa alguma coisa a mexer com os meus parâmetros do que seria o reino dos céus. E aí, nós entendemos como o reino dos céus, um lugar, talvez, e a gente fica imaginando, nossa, deve ser aquilo que em algum momento das nossas existências, nós classificamos e recebemos como informação do paraíso, não é? Será que é isso mesmo? Porque se é um lugar específico, por que Jesus não começa a descrever esse lugar da maneira como nós fazemos daqueles nossos... eu estive na cidade de São Caetano. Nossa, São Caetano. É um município geometricamente, geograficamente pequeno, mas muito bem estabelecido, muito bem arrumado, com suas ruas asfaltadas, alguns prédios, algumas casas, e aí a gente vai fazendo a descrição. Há uma avenida ajardinada, com lugares para você passear, caminhar. E por que Jesus não fala o que tem nesse reino dos céus? O que tem nesse reino de Deus? Por que não fala das suas árvores, das suas flores, das suas ruas, dos seus prédios, das suas construções, dos seus palácios? E isso já traz para nós alguma reflexão. O reino dos céus é semelhante a um homem, rei. E aí a gente tem alguns outros indicativos que nós estamos buscando e compreendendo com o apoio de muitos dos nossos irmãos que mergulham nas escrituras sagradas, passam praticamente a vida inteira olhando cada versículo, cada palavra escolhida, cada peso dessas palavras. E vai se notar que dentro da concepção do povo hebreu, mais tarde denominado o povo judeu, a presença de um rei é a presença de Deus. O único rei considerado dentro daquilo que se chamava do povo de Israel é que o Senhor, Deus, nosso Pai Criador, é o único rei. Todos aqueles que foram colocados, e você vai me perguntar, mas com relação ao rei Davi, o rei Salomão, o rei tal, todos eles eram representantes da verdadeira majestade,
Deus. Porque eles começaram a entender, com o passar do tempo, que os homens não tinham a capacidade de representar o reinado suficiente esperado por todos os corações daquela época. Mas eles traziam os atributos de representação da organização dos homens diante de um determinado lugar na terra. Então a gente já começa com duas coisas. Primeiro, o reino dos céus e quem é o rei. Então, como naquele tempo não existia a quantidade de informações, de mídias, como nós temos nos dias de hoje, em que nós, por vezes, e aí, para nós temos que ser muito cautelosos no dizer isso, mas muitas das vezes nós nos intoxicamos com tantas notícias, com tantas informações. E essas informações, quando não chegam para nós de maneira adequada, isso nos deixa muito atordoados. Então, muitas das vezes a gente não presta atenção no que a gente tem que prestar e dá determinados valores a que não tem tanto valor. Mas naquele tempo, quando o homem sábio parava para poder contar uma história, era um evento fantástico. Porque sabia-se que se dali poderia tirar uma grande quantidade de informação, de reflexões, para se alterar muitas das vezes o curso da própria vida. Então, o que a gente vai perceber é imaginando aquela multidão cercando Jesus e Jesus começando a explicar sobre o reino dos céus, o reino de Deus. Então ele começa, um homem rei resolve fazer as bodas de seu filho e pede para convidar os seus súditos. Ora, o que seria um súdito? Um súdito seria alguém fidelizado a uma determinada majestade, a um determinado rei, a um determinado poder. Então entende-se ali que existe uma ligação prévia do rei, Deus, com aqueles que ele mandava chamar para a festa. Eram aqueles que, de certa maneira, haviam sido favorecidos e viviam ao entorno daquele reinado. Naquele tempo, o dono de todas as terras conquistadas por um rei, um vassalo qualquer, era o rei. Então o rei tinha o poder e a capacidade, e só ele tinha autoridade, de dar terras, de dar posses, de determinar certos cargos, certas funções importantes dentro daquele reinado para as pessoas. Então, entende-se que nesse convite, as pessoas que são chamadas ali são pessoas que exercem cargo de confiança, pessoas que foram agraciadas pelos favores de um rei. Ele manda chamá-los para a festa. Olha, fale que meu filho vai se casar, vai ter uma união muito grande. E eu queria que todos eles estivessem aqui participando dessa festa. Ele manda os primeiros emissários, e esses primeiros emissários, chegando aos convidados, falam, olha, o rei está convidando para a boda de seu filho. Boda, filho, com quem? Com quem o filho do rei ia casar? Quando se estabelecia um casamento do filho de um rei, a primeira coisa que se tinha em mente era a união de interesses maiores, no sentido de ampliar a força de um Estado, de um poder e a sua influência, alargando-se ali, né, não somente dentro da terra que vivia, mas muitas das vezes ao seu derredor, ao seu entorno, a outras nações. Então, era uma ampliação, uma chegada. Será que era um casamento, dado que Deus estava no céu, ou no reino dos céus, e o seu filho ia se casar? Mas ia se casar com quem? E quem eram esses potentados? Quem eram esses convidados? Onde eles estavam? O que tudo indica é que eles estavam aqui, no nosso planeta, na nossa Terra. Então era a união com o reino dos céus, com o reino da terra. Um casamento extremamente importante,
significativo para todos nós. E chegando o convite, o primeiro convidado fala assim: ah, mas que pena! Puxa vida! Você não imagina! Eu acabei de comprar uma fazenda, umas terras que eu não sei ainda onde ficam, em como são, e eu preciso vê-las de perto, para ver se o negócio que eu fiz vale a pena. Então, na hora que ele fala isso, as pessoas que estavam assistindo falam assim: não, peraí, ele está mentindo. Quem está dando essa resposta está contando uma mentira. Isso não é verdade. Como é que uma pessoa compra uma terra e não sabe que valor tem essa terra, o que ela pode produzir? Como é que ele vai desperdiçar o dinheiro dele comprando uma propriedade que ele não sabe onde fica? É a invenção dele, está arrumando uma desculpa. Está desprezando o convite do rei. Então eles voltam e o rei fala assim: vai lá, volta com eles. Diz que eu já preparei todo o jantar, está tudo pronto. Sacrifiquei os melhores bezerros que eu tinha. Pedi as melhores comidas, os melhores pratos. Tudo está arrumado, tudo está arranjado. Chame-os para cá. E mais uma vez, ele volta, chega no meio dos convidados e fala assim: olha, o rei insiste, o casamento vai acontecer. E tudo está pronto. Do melhor gosto, do melhor prato, das coisas mais finas. Tenham. E aí o outro fala: ah, mas que pena. Comprei uma parelha de bois. Sabe, aqueles que a gente usa para puxar o arado, para arar a terra. Mas eu não sei se eles são fortes o suficiente, se eles são bons o suficiente, se eles têm toda a destreza para puxar o arado e arar a terra. E mais uma vez, quem estava escutando, aqueles que faziam: mas isso não pode existir, isso é uma brincadeira do senhor, você está inventando, ele não pode ter falado isso daí. É uma tremenda de uma mentira. Como é que ele vai botar bois, ele vai desperdiçar de novo todo o esforço dele para colocar animais que não sabem trabalhar, que vão levar um longo tempo para aprender, já devem estar adultos, teimosos, viciados. Não, não é possível que alguém desperdice dinheiro na compra de um benefício que não vai funcionar. E eles, mais uma vez, voltam e dizem para o rei: olha, eles não aceitaram. Vai lá, volta com eles, insiste com eles, fala que está tudo pronto, os melhores lugares estão reservados. E eles voltam. E aí as pessoas que os recebem falam assim: nossa, esse pessoal já está perturbando demais. Vamos fazer o seguinte, vamos sumir com eles, vamos fazer desaparecer eles daqui. Porque assim o rei vai pensar que eles desistiram da função e vão embora, e ele dá satisfação para o rei e deixamos para trás. Mas alguns deles conseguem voltar e informam: olha, grande parte de nós se perdeu no caminho, não voltaram, creio que até que foram sacrificados. Então o rei fica indignado e fala assim: ah, isso é assim? Chame meus exércitos, vá, destrua tudo. E, em compensação, mande de novo os emissários, vão em todas as esquinas, todas as encruzilhadas. Convidem todos que vocês forem encontrando. Pobres, ricos, certos e errados, gente de todo tipo. Chame, o convite é meu. E aí, os vassalos, aqueles que eram ordenados a fazer isso, vão e executam o plano do rei. As pessoas que eram as primeiras convidadas não aparecem. Aqueles que foram chamados no segundo plano enchem o salão do palácio. E o rei entra, e no meio de todo aquele povo convidado que ele estava, o rei percebe um homem que não estava com vestes nupciais. Ele não estava ornamentado como se pede numa festa de casamento. Sabe aquelas coisas que a gente faz de escolher o melhor terno, a melhor roupa? As nossas senhoras, as nossas esposas, as nossas companheiras vão lá, escolhem um vestido, uma bolsa, um sapato que combine, manda fazer o cabelo,
É todo aquele alvoroço. Não, vamos chegar primeiro. Não, eu não quero ser. E todo mundo se prepara, porque é um evento magnífico. Imagina você, se nós fazemos isso para as pessoas que são próximas de nós, que nós gostamos. Imagine se nós fôssemos convidados por um rei. Como nós nos apresentaríamos na festa, não é? Só que tem um detalhe que mexe muitas das vezes com as informações que os nossos historiadores trazem. Naquele tempo, quando uma pessoa muito rica, principalmente um rei, e aí pensando no rei como Deus, cheio de poder, de possibilidades, convida as pessoas para um banquete, ele também se encarrega de vestir, de preparar seus convidados, porque é uma honra recebê-los. Então ele vai, manda que todos eles se banhem, se perfumem, passam muitas das vezes óleo, aquilo que era o processo que era chamado de ungir. E essa parte de unção era um ritual por vezes feito para dizer aquele é o escolhido. E é por isso que o Cristo, o Messias, ou o Mashiach, como é chamado, quer dizer o ungido. Aquele que é abençoado, aquele que é escolhido, aquele que é honrado por um rei. Então, o rei prepara seus convidados. Mas aí o que a gente percebe que no meio do caminho, por que eles cismam e falam, amigo, você entrou aqui sem as vestes nupciais? Como você conseguiu entrar aqui desse jeito? Então ele fala para os seus súditos, atai os pés e as mãos, coloca ele para fora, ali onde há choro e ranger de dentes. Nossa! Como é que pode acontecer? Ele não chamou todo mundo? Fosse quem fosse? Por que ele está incomodado com aquele que não está preparado ali dentro? Por que ele manda atar os pés e as mãos e jogar no lugar tão ruim, onde há choro e ranger de dentes? Tudo isso colocava-nos na posição, e nos coloca até hoje, na posição de pensar, entendendo que Jesus não falava simplesmente para um povo. A maioria das interpretações que nós encontramos nessa parábola vai dizer o seguinte, sabe o que acontece? É que Jesus está contando a história do povo judeu, em que ele dá a função nobre de representar o seu reino, a sua palavra, o seu encaminhamento para a humanidade, e essas pessoas se perdem nas coisas do mundo. E aí estão mandados os profetas. E os profetas vão contando para as pessoas dos erros, dos desatinos, dos enganos, tentando colocar de novo o pessoal no caminho, para esse encontro, para esse casamento, para essa união com as coisas divinas. Mas os homens recusam. E aí eles começam a desprezar os profetas, começam a sacrificá-los. E a insistência vem um profeta através do outro. E aí nós vamos encontrar Jonas, nós vamos encontrar Baruque, nós vamos encontrar Isaías, nós vamos encontrar Samuel, nós vamos encontrar Eliseu, e assim uma série de profetas que são os enviados, convidando aquele povo a participar da união da terra com o céu, através de um representante do rei, o seu filho. E essas pessoas, mais uma vez, recusam. Então está decifrado. Não poderia ser assim. Ele não ia restringir o ensinamento somente para aquele pessoal naquele tempo. Porque seus ensinos e aquilo que nós nos debruçamos para mexer com as nossas vidas e os nossos valores, vem até nós. Uma das coisas interessantes dentro da cultura hebraica é que para ele tudo que está escrito não é um tempo que se passou, mas algo que continua acontecendo todos os dias. Todos os dias.
não existe o passado. É dito que assim, nós saímos do Egito, né? Saímos, continuamos saindo do Egito, porque o Egito é um símbolo de posição dos nossos espíritos. E Jesus está encaminhando os ensinamentos para os nossos espíritos, não para um determinado povo, um determinado tempo, mas para todos os tempos. E como isso chega para cada um de nós? E aqui eu divido com vocês como ele chega para mim. Glaucio, durante muito tempo, em diversas vidas que você já teve, eu te convidei a participar dessa união do teu espírito com o meu espírito. De você fazer parte de uma maneira de enxergar a vida, o mundo, as pessoas, as atividades, como algo sagrado. Mas como você não tinha maturidade suficiente e o convite tinha que ser feito mesmo assim, você alegou muitas desculpas, dizendo que valia era a força, o império, o poder, tantas outras coisas, o mando, a riqueza, e você desprezou meu convite. Mas eu não desisti de você. E mais uma vez, numa das suas muitas andanças pelo mundo, já em outro lugar, com outras vestes carnais, eu chamei você de novo. Eram outros tempos. Você já havia compulsado os livros diferentes, visitado costumes de um povo novo, um pouco mais distante do poder que inebriava você numa determinada ocasião. E você, embriagado pelas letras, pela intelectualidade, ouviu o meu convite. Mas você disse, não, eu tenho muito ainda que aprender, eu tenho muito que ainda ver, não vou poder participar porque eu tenho que me dedicar a essas outras atividades. Mas eu não desisti de você. Em tempo nenhum eu esqueci de você. E mais uma vez eu te convidei. E você naquele tempo, já albergado, uma seita próxima dos ensinamentos, você até titubeou, achou que deveria começar, fez alguns ensaios, mas acabou não comparecendo nessa união que eu te convoquei. Então, no seu retorno para cá, você combinou comigo, olha, se por acaso eu resistir, dá um jeito de me chamar de uma maneira mais contundente, mais firme. Aquela parte de mandar os exércitos destruir as coisas. Então eu te coloquei numa posição em que até existia conforto na sua vida, uma boa família. Mas ao lado de tudo isso, diante do conforto que você tinha em mãos, ou perto de você, você se isolou mais uma vez. E mandei meus anjos te visitarem e visitarem seus familiares. E pouco a pouco, atendendo teus próprios pedidos, te afastei do teu pai, trazendo-o de volta para mim um pouco antes. Fiz com que você se despedisse da sua mãe. Tempos dolorosos aquele. Fiz com que os seus irmãos partissem para outras terras e você, de certa maneira, se sentisse órfão. Fiz com que você se tornasse, por vezes, dependente da caridade alheia para poder ganhar seu pão. E nem assim você se dobrou. Mas o tempo passou e as situações de tristeza te colocaram na esquina. Lembrando do nosso compromisso e do desejo que eu tenho de ter você perto de mim, eu te chamei, independente da condição que você se achava. E é isso que eu te encontro hoje, no saguão
do meu palácio, aonde nós nos comprometemos a seguir, a realizar, a implantar o reino dos céus dentro do teu coração. Deixe-me ver como você se apresenta hoje. E aí, meus amigos, fico pensando se nesse momento eu estou diante do espelho da minha vida, através das pessoas que me enxergam e me devolvem a imagem que eu passo a elas daquilo que eu executo, a perguntar nas diversas partes dos espelhos da verdade, porque diz que a verdade é como se fosse um grande espelho que se partiu em bilhões de pedaços. E cada um de nós tem um pedaço desse espelho. E a gente enxerga só um pedacinho da verdade. E cada uma das pessoas seguram esses espelhos para si e para nós. E aí nós perguntamos para grande parte desses pedaços de espelho que se reúnem: será que eu estou vestido adequadamente para essa união, para essa festa? Será que eu não vou ter que novamente ser lançado num campo de ações restritas como é o nosso planeta, em que eu não terei tanta liberdade para me movimentar, para agir, para pensar, mas muitas das vezes compungido pela própria dor, naquilo que se chamaria de estar com as mãos e os pés atados, chorando, ou seja, reclamando muitas das vezes do trânsito difícil, do preço do pão, do tempo que chove, ou que faz muito calor, do remédio que está caro, da saúde que me falta, das pessoas que não me entendem, da família difícil, que de certa forma eu posso pensar que me desagradam, quando na verdade são elementos que me preparam para que eu esteja adequadamente vestido, adequadamente preparado, assim como o rei ofereceu a roupa e o preparo para que nós estivéssemos adequadamente vestidos na festa. Ele nos dá essas chamadas dificuldades ou desafios ou responsabilidades para que nós possamos nos capacitar, a fim de nós conseguirmos angariar virtudes suficientes, não somente para nos apresentarmos adequadamente vestidos, purificados, limpos e abençoados, mas muitas das vezes carregando presentes. Porque o presente é aquilo que a gente pode chamar dentro de nós da capacidade dos excessos que não podem ficar conosco e que nós temos a grata função de poder distribuir àqueles que necessitam. E aqueles que necessitam muitas das vezes não são aqueles que estão nas esquinas, nos lugares distantes, nos albergues, nos hospitais tão somente. Também são. Também são. Mas são aqueles que estão conosco no dia a dia, lado a lado com cada um de nós, esperando que nós possamos demonstrar que todas aquelas nossas recusas do passado, todos aqueles desafios, aqueles convites que nós recusamos, serviram para que nós pudéssemos refletir, pensar e nos reposicionar para que possamos dizer: Senhor, o Senhor me convidou,
eu estou aqui. E agradeço imensamente o seu convite. E me sinto honrado de fazer parte dessa sagrada festa, de unir o céu e a terra através de seu Filho, Jesus. E que seja um excelente casamento e que possa trazer prosperidade, amor e paz. E que a paz fique com cada um de nós, para que possamos participar dessa festa com um sorriso no rosto. Fiquem com Deus. Até lá. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.